Bom, com relação às causas da degradação do solo, né, essa exposição do solo permite que uma série de fatores possam empobrecê-lo, né, depauperá-lo. Então, o empobrecimento químico e lixiviação do solo, né, que resulta aí na sua retirada dos nutrientes pelas lavouras, como eu citei anteriormente, né, pela extração e exportação dos nutrientes, e pela lavagem dos nutrientes, né, pela saída dos nutrientes do local ali superficial, né? Vale lembrar, pessoal, que as perdas são muito importantes quando a gente se refere aos insumos que são aplicados ali. Do ponto de vista natural, principalmente na nossa região amazônica, né, altamente intemperizada, os solos naturalmente não conseguem mais ressuprir as plantas com a liberação de nutrientes, tá? De forma natural. Então, a restituição dos nutrientes aqui, ela fica, né, quase que exclusivamente a partir das fertilizações inorgânicas ou orgânicas, tá? E se eu retiro o solo dali, é, como eu disse anteriormente, as medidas são no sentido preventivo, né? Se o solo é retirado, junto com esse solo retirado, com a fase sólida do solo e líquida, né, removida dali, se perdem os nutrientes. A erosão hídrica, né, promove a remoção e transporte dos horizontes superiores do solo pela água, né, promovendo aí a desagregação do solo, solos desestruturados, isso é mais evidente, né, e o transporte disso daí através, lembrando, né, da movimentação, da energia de movimentação, a energia cinética, né, que é proporcional à massa do que está sendo transportado, né, e ao quadrado da sua velocidade. Então, é como uma bola de neve, quando ela começa a se formar no início ali, né, na descida de uma rampa, ela é pequenininha, à medida que ela vai avançando no declive, ela aumenta de tamanho e aumenta a sua energia cinética, né? A mesma coisa acontece com o escoamento superficial do solo ali. Então, são transportados volumes cada vez maiores, que são somados, né, ao longo do, da descida na rampa, aumentando aí essa energia cinética. E a erosão eólica, né, que é a remoção e deposição do solo pelo vento. Não é uma característica muito marcante das nossas regiões aqui, né, mas é de se considerar também as perdas das partículas sólidas do solo e os elementos ali absorvidos em função dessa força aí do vento. Né? Só para exemplificar, nós temos um implemento trabalhando um solo seco aqui, né? Então, esse implemento está desestruturando o solo que já está com pouca coesão, está seco, né? Então dá para ver a movimentação aí das partículas, da poeira em suspensão que se forma em função dessa movimentação. Então, o solo nessas condições, trabalhado assim, né, um solo seco, sendo desestruturado, se fosse o caso, né, da erosão eólica, seria um solo altamente propenso a perder as suas partículas, né, as suas partículas sólidas e os elementos absorvidos ali. Então percebam a quantidade, né, de partícula em suspensão ali. Então, como eu disse, não é muito comum os problemas relativos à erosão eólica na nossa região, na nossa condição aqui no Brasil, tá? E aí, ó, nós temos também a degradação física, né, alterações nos atributos físicos do solo. Aquela máquina que estava fazendo o preparo do solo ali era uma grade, né? Já havia sido feita a aração com uma grade aradora e nós estávamos fazendo uma gradagem. Nós estávamos fazendo uma demonstração dos implementos e fazendo uma aula prática com formação de pastagens, tá? Então aquela máquina, quando ela passa naquela condição, né, ela causa uma degradação física no solo ali, porque ela desestrutura o solo. Ela melhora a porosidade do solo, tá, gente? Ela causa uma descompactação em camadas mais adensadas, melhora a permeabilidade do solo, tá? Mas isso nas camadas superficiais. Nas camadas abaixo, onde o implemento não consegue passar,
e que recebem o peso da máquina do implemento, forma-se uma camada adensada, que a gente chama popularmente aí de pé de grade, tá? Inclusive, pessoal, no sistema de plantio direto, tem se relatado bastante aí, né, em conversa com técnicos, o adensamento em camadas de solo que se encontram abaixo da palha, tá? Mas aparentemente esses adensamentos são superficiais e se restringem ali às camadas de 5 centímetros de profundidade. Existem estratégias para reverter isso daí, tá? Como a utilização de subsolador, escarificador, ou de culturas que têm um sistema radicular bastante robusto, tá? Como o nabo forrageiro, por exemplo, e que conseguem promover uma descompactação biológica quando são utilizadas em sucessão ali com as culturas, tá? A degradação biológica, né, elevação na taxa de decomposição da matéria orgânica. Quando a gente faz aquele tipo de preparo convencional, pessoal, nós expomos, né, toda a fauna do solo ali presente, todos os organismos e micro-organismos ali presentes, à radiação solar, tá? A elevadas temperaturas. E a matéria orgânica também. Então, nós promovemos uma oxidação desses resíduos, né, dessa matéria orgânica, acelerando a decomposição da matéria orgânica, tá? Promovendo então alterações ali, né, nos organismos, nos resíduos que fazem parte do solo, tá? Essa imagem ela é muito oportuna, tá? Ela é da área de forjicultura, descrita aí por Macedo em 1999, mas ela é bastante oportuna para a gente observar os efeitos da degradação de um sistema, tá? É utilizado em pastagem, mas a gente pode extrapolar para outros sistemas de produção também, tá? Então, isso daqui se refere à degradação de uma pastagem em função do tempo, tá? Então, no início, assim como para a pastagem, outras espécies também a gente pode observar isso daí, nós podemos observar uma redução da produção das espécies, né, com uma característica marcante ali sobre a produtividade das espécies, né, em função da baixa quantidade de nutrientes ali no solo, né, do manejo inadequado do solo, né, de falta de planejamento, tá? As ações para reverter ou evitar a degradação neste momento aqui são simples, né? Talvez uma correção do solo, uma adubação, né? A correção de alguma característica relativa à escolha de espécie que eu utilizei para aquele local, né? Sem realizar um estudo prévio aí da aptidão agrícola das terras, tá? Se eu não tomar nenhuma ação nesta etapa, o processo tende a ficar pior, tá? Então, no início, onde eu tinha apenas uma redução de produção nas plantas, né, perda de vigor nas plantas, eu começo a observar uma redução na produção, no vigor, e, e eu começo a observar também o surgimento, né, de novas espécies que não faziam parte do meu planejamento ali, né, que não deveriam estar presentes ali na lavoura, as espécies espontâneas, as plantas, as ervas daninhas, né? Com isso, com as plantas debilitadas, abrem-se as portas, né? Dá-se condição para a incidência de patologias, de insetos, que irão aproveitar essa condição de fragilidade da espécie que está ali, né, para colonizar essa área. E aí as ações de reversão desse processo vão ficando cada vez mais complexas, né? Aumenta-se os custos aí para se reverter esses processos aí intermediários de degradação. Se eu não fizer nada, eu vou chegar no estágio avançado de degradação, tá? Que alguns autores chamam de degradação biológica. Eu não tenho, além de respostas, né? Eu tenho plantas que não conseguem responder às ações, né, as intervenções como a correção, a adubação,
Além disso, de não ter isso, eu tenho uma condição severa de degradação do meio físico ali, ó, do ambiente, tá? Então eu tenho resultante, como resultado ali o surgimento, né, de vossorocas que começam ali com escoamento superficial, né, com o que a gente chama de erosão invisível. A gente só consegue perceber a erosão se conseguir identificar, né, a cor da água barrenta ali, transportando as partículas sólidas, né? Então esse autor aqui, ó, chama isso de um, né, e descreve isso como um problema ambiental severo, ok? Cujos custos de recuperação e renovação são mais elevados, né? Então existem etapas aí que culminam com a degradação, né? E as perdas de solo, elas são o resultado dessa degradação, né? E acontecem ao longo de todas essas etapas aí, inclusive, né? Para exemplificar, uma área com pastagens, né, aqui no município de Castanhal, onde a gente pode observar aí um pasto totalmente debilitado, totalmente fraco, né, é uma área de pastagem, pessoal. Vocês podem observar o gado lá atrás, né? Ele não vem aqui na frente porque provavelmente aqui não tem mais o que comer, né? Então observem aí, né? A gente quase não enxerga as espécies, as gramíneas, isso é um pasto de capim, né? A gente não enxerga as espécies, né, que foram plantadas, foram semeadas aí com o propósito de alimentar os animais. Existem espécies espontâneas aí, plantas invasoras aí, né, que tomaram o lugar das espécies que foram cultivadas em função da não observância aí dessas características da fertilidade, né, das práticas de manejo da pastagem, né? Então eu tenho aí o desenvolvimento de plantas espontâneas, solo descoberto, né? Numa chuva de alta intensidade, se esse terreno tiver uma certa declividade, esse solo pode ser retirado daí, né? Culminando aí com tudo que nós já falamos com vocês até o momento, com as perdas do solo.